Olá, prezados irmãos, aqui estamos em mais um devocional no Tempo com Deus, esse programa de meditações da Igreja Batista em Dom Pedro, na cidade de Manaus, para ajudar-nos a crescer um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos iniciar com uma série que nós intitulamos Pérolas no livro de João. Então, algumas coisas bem preciosas que nós queremos destacar no decorrer de algumas semanas e esperamos que seja de bênção para a vida de cada um de vocês. Então, pérolas no livro de João, hoje com a reflexão, a obra de Deus. A obra de Deus. Muitas vezes nós ficamos pensando e desejosos de nos aperfeiçoarmos e melhorarmos naquilo que a gente pode fazer no reino de Deus. Então, vamos ver o que nós encontramos sobre isso no livro de João. Mas antes, gostaria de pontuar em dois aspectos do que não é a obra de Deus. Queridos e queridas, a obra de Deus não é ativismo religioso. E podemos pensar num exemplo de ativismo, porque isso tem várias ramificações, mas algumas pessoas podem pensar que o fato de estar todos os dias no templo ou envolvidos em atividades eclesiásticas, isso é fazer a obra de Deus. Estar no templo ou envolvido de domingo a domingo, sem ter um dia sequer para si, para descansar, para relaxar, ou um dia livre. Isso não é a obra de Deus. E nesse sentido, nós observamos atualmente dois extremos. Temos aquelas pessoas que querem estar todos os dias no templo, de domingo a domingo, cada dia numa atividade diferente ou envolvida em alguma coisa diferente. E temos o outro grupo, que são os desigrejados, aquelas pessoas que foram decepcionadas, frustradas, iludidas e que resolveram ser membros de uma igreja online. Então, as duas situações não são edificantes, não nos levam a lugar nenhum. Pelo contrário, o ativismo religioso no sentido de estar todos os dias envolvidos, isso pode trazer estafa, cansaço, estresse, fadiga excessiva. E nós observamos que o próprio Deus, na criação, a gente vê isso lá em Gênesis, ele descansou. Então, irmãos, nós precisamos aplicar na nossa vida o princípio do descanso. O princípio do descanso. Independente do ministério que você realize, da obra que você faça, faz-se necessário um dia, pelo menos um dia, em que você não tenha reunião, em que você não tenha compromisso. E alguns chamam até de o tédio produtivo, vamos dizer assim, é exatamente isso. Então, nós precisamos ter aquele dia em que você pode ficar sossegado, sair com a sua família, levar a sua esposa ou o seu marido para um jantar, para passear, para contemplar a natureza. E em relação aos desigrejados, aqueles que
insistem em ficar apenas participantes pela internet, isso também não está em acordo com a palavra que diz que nós devemos nos congregar. Então, nem ser um ativista religioso e nem ser um desigrejado, isso não faz parte da obra de Deus. Isso não é fazer a obra de Deus. Também não é obra de Deus ou passaporte para se realizar a obra de Deus a bagagem acadêmica. Não há nenhum problema em a pessoa procurar estudar para melhorar no seu desempenho. Entretanto, amados, é importante salientar que a unção para fazer as obras dentro de uma estrutura eclesiástica, a unção do Senhor nunca virá nem de Harvard, nem de Cambridge, nem de Oxford, nem da melhor faculdade teológica dos Estados Unidos, nem do melhor seminário da Europa. Nunca virá. Não há nenhum problema, nenhum pecado em termos bagagem acadêmica, mas isso não é a condição principal para realizarmos a obra do Senhor. Então, irmã, o que é a obra do Senhor? A resposta vem do nosso Salvador. Olha que interessante. Se você está aí com a sua Bíblia, por favor, abra no capítulo 6 de João, versículos 28 e 29. Outras pessoas, até na época de Jesus, já tiveram essa curiosidade. Então, capítulo 6, versículo 28 e 29, nós lemos o seguinte: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Uma pergunta muito importante e bem pontual e bem atual também. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é. A obra de Deus é esta, 2 pontos. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, essa é a obra de Deus. Crer em Cristo Jesus, naquele que foi enviado pelo próprio Deus. Quando nós cremos em Jesus, como condição mais importante, nós vamos entender que tudo que nós fizermos, nós vamos depender dele. Como também observamos em João, em outro trecho, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, o primordial, o mais importante é crer. É crer na obra redentora de Cristo Jesus, na própria pessoa de Cristo Jesus, na dependência total dele, do Pai e do Espírito Santo. Então, crer, a fé é o mais importante. E nós observamos em Efésios 2, 8 e 9, um texto que vem complementar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé, assim como a salvação, é dom de Deus. Se há dificuldade nessa área, nós devemos nos dirigir ao próprio Pai e pedir e clamar que nos dê esta fé. Então, que nós possamos cada dia, receber da parte do nosso Deus essa graça, esse dom para crer no seu Filho, no nosso Redentor, no nosso Salvador, porque isso é a base de tudo que nós formos fazer. Não adianta estar todos os dias envolvidos em atividades se o
nós não temos, que é crer em Cristo Jesus. Uma boa semana a todos. Até a próxima, se Deus quiser.